Fala pessoal do nono ano, nós estamos começando aqui os nossos estudos remotos supervisionados da 11ª semana de aula aqui nesses estudos. Nós vamos dar continuidade aqui a um assunto que já iniciamos nas semanas anteriores, que é o Teorema de Tales. Quero fazer com vocês aqui duas aplicações do Teorema de Tales nessa aula e dar seguimento com os nossos estudos para os próximos temas aqui. Essa primeira aplicação que eu vou fazer faz parte de um estudo um pouco maior, mas eu quero fazer só uma parte dessa aplicação, que é o estudo de semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes quando eles têm os mesmos ângulos internos, tá? E os seus lados que são correspondentes são proporcionais. Então é por isso que a gente está aplicando aqui o Teorema de Tales, porque o Teorema de Tales fala sobre proporção entre segmentos. Então os lados que forem proporcionais desse triângulo, eles vão formar, né, uma proporção que faz parte do Teorema de Tales, que pode ser usada pelo Teorema de Tales. Mas lembra, o Teorema de Tales, ele fala que os segmentos que estão entre retas paralelas, né, eles formam uma certa proporcionalidade. No caso que você está vendo aí na sua imagem, talvez fique um pouco difícil de identificar quais são as retas paralelas. Nesse caso aqui, as retas paralelas são os próprios raios do Sol. Os raios do Sol vão servir como retas paralelas. E a gente vai conseguir enxergar, né, esse paralelismo através da sombra, né, que esses raios projetam. Então aqui do lado esquerdo eu tenho aqui uma situação mostrando duas hastes, né, dois postes aqui, olha, um de 3 metros e o outro de 2 metros, e as suas sombras aqui no chão, uma de 1,5 metro e a outra de 1 metro. Então, o paralelismo aqui entre os raios faz com que eu possa formar uma proporção entre a primeira situação e a segunda situação. Assim, olha, 3, que é a altura do primeiro objeto, sobre 1,5, 3 sobre 1,5, dá o mesmo resultado que 2, que é a altura do segundo objeto, sobre 1. Ambos, né, os casos vão dar 2 como resultado. Essa proporção entre eles é igual a 2, a razão entre eles é igual a 2. Tá? E Tales usava, por exemplo, essa situação aqui, que foi descrita tão facilmente aqui no caso dessas duas hastes, mas ele conseguia fazer isso para medir a altura de objetos bem mais complicados, por exemplo, a altura de uma pirâmide. Então ele considerava lá no topo da pirâmide, né, que existia uma altura, essa altura vai até lá a base da pirâmide, que a gente não consegue ver aqui, porque a figura está numa configuração aqui 3D, né? Mas a gente imagina que está lá no centro, esse ponto aqui, e a altura da sombra, ele consegue medir porque está no chão. Então, daria para ele fazer essa medição de forma direta. A altura da pirâmide seria mais complicado, porque ele teria que descer uma reta vertical pelo centro da pirâmide, não pela lateral. Certo? Por exemplo, se a gente chamar aqui a altura da pirâmide de H, botar um Hzão aqui, e a sombra da pirâmide como um S, Szão aqui também, ele compara essa estrutura aqui com a estrutura de algo muito mais simples de medir, por exemplo, um pedaço de madeira no chão, ao lado da pirâmide, próximo à pirâmide, para que os raios de sol fiquem paralelos, né? Estruturas próximas, né, que estão recebendo os raios de sol, são paralelos, porque os raios de sol ali, numa proximidade pequena, né, uma distância pequena, eles são o sol está tão longe que a gente pode considerar que existe um paralelismo entre eles. Então aqui você teria essa estruturazinha pequena aqui, olha, vai ter um Hzinho e um Szinho aqui, né, que refere-se à sombra dela. E aí nós podemos então montar uma proporção assim, olha, a altura do objeto grande sobre a sombra desse objeto grande é igual à altura do objeto pequeno sobre a sombra desse objeto pequeno. Vamos ver aqui um exemplo de aplicação. Ó, tem aqui no exemplo 1, um prédio que está projetando a sua sombra de 70 metros. Ao mesmo tempo, um poste, que tem a altura conhecida, a altura do poste é de 8 metros, está projetando uma sombra de 6 metros. E com esses dados aqui da informação do poste, eu quero descobrir a informação do prédio, né? Talvez o poste é mais acessível, né, de conseguir a altura do que a altura desse prédio. Tá bom? Então vou montar aqui parecido com o que eu montei ali em cima. Então vou montar x, que é a altura do prédio, sobre 70, que é a sombra dele, vai ser proporcional, porque a gente considera que tanto essa reta aqui quanto essa reta aqui são paralelas, né? Esses dois raios de sol aqui, né, que estão sendo representados por essas retas, são paralelos. Tá? Nós vamos ter na outra parte 8 sobre 6. 8 sobre 6, que eu posso simplificar, né, por 2.
antes de multiplicar cruzado. Então, ficaríamos aqui com x sobre 70 é igual a 4 sobre 3. 4 sobre 3, simplificando aqui por 2. Tá bom? Se eu multiplicar aqui, ó, 7 vezes 4 dá 28, então x é igual a 280 dividido por 3. Fazendo essa divisão, x vai ser a altura do prédio de 93, uma dízima periódica, tá? 33 metros. Então, aproximadamente aí 93,33 metros de altura tem esse prédio aí que você está vendo na figura. Tá bom? Então, é uma forma de você aplicar o teorema de Tales dentro de uma área da matemática chamada de semelhança de triângulos. Isso pode ser aplicado sempre quando você tiver a certeza de que as retas são paralelas e são cortadas por transversais, que é isso que afirma o teorema de Tales. Tá bom? Bom, agora eu vou seguir para uma outra aplicação do teorema de Tales também. Tá? Esse aqui a gente ainda não tinha visto. Então, eu vou tratar aqui sobre o teorema da bissetriz. Primeiro, eu vou ler aqui qual é a definição, vou explicar aqui qual é a definição, vou mostrar a definição nessa figura e depois eu quero mostrar para vocês usando o GeoGebra, que é um software que faz os desenhos na sua configuração bem precisa, né? Com uma precisão muito interessante. E a gente usa esse software para conseguir referendar, né? Verificar, checar se realmente é verdadeira aquela afirmação, tá bom? Então, o teorema da bissetriz diz o quê? Em todo triângulo, então não faz exceção, a bissetriz de qualquer ângulo interno divide o lado oposto a ele em duas partes proporcionais aos lados que formam esse ângulo. Ponto. Agora eu preciso explicar porque você deve concordar comigo que as frases dos teoremas não são tão fáceis de entender. Primeiro vamos relembrar o que é uma bissetriz. Bissetriz é uma linha, uma reta que divide um ângulo ao meio. Então, aqui, por exemplo, olha, do ponto A até o ponto D, está sendo representada aqui uma bissetriz. Ela está dividindo esse ângulo aqui da abertura A, está sendo dividido ao meio. Como é que eu mostro isso no desenho que está sendo dividido ao meio? Esses dois tracinhos aqui, olha, esse tracinho sendo igual a esse tracinho, está dizendo que esse ângulo está dividido ao meio, já que está usando o mesmo símbolo tanto na esquerda como na direita. Então o ângulo está dividido ao meio. O que ele afirma aqui? Ele afirma que, pessoal, se eu soubesse o tamanho, essa medida do lado AB, vamos dizer que a medida AB vale x. Vamos dizer também que a medida do lado AC vale y. Então o lado esquerdo é x, o lado direito é y. A bissetriz sempre vai dividir, né, um ângulo ao meio e ela vai dividir o lado oposto em dois pedaços, mas que eu não posso dizer, eu não posso afirmar que são iguais. Tá? Eu não posso, desde já aqui, afirmar que esse pedaço aqui, olha, de B até D, é igual ao pedaço de D até C, esses segmentos. Na verdade, na maioria das vezes, na maioria dos casos, os triângulos, eles não são iguais. Eles só vão ser iguais em triângulos especiais, como o triângulo isósceles, o triângulo equilátero. Mas nos outros tipos de triângulo, eles vão ser diferentes. Então, eu vou chamar esse pedaço aqui de R e esse pedaço aqui de P. O que o teorema da bissetriz afirma? Ele afirma que, embora o R não seja igual a P, eu não posso afirmar que eles são iguais, eu posso garantir, pelo teorema, que X, que é o pedaço da esquerda, o segmento da esquerda, sobre o segmento da base do triângulo que foi dividido pela bissetriz, que é o R aqui, olha, X sobre R, é igual à mesma referência do lado direito, Y sobre P, fazendo a mesma estrutura de razão do lado direito. Então, do lado esquerdo eu tenho X sobre R, o lado sobre um pedaço causado aqui pela bissetriz, gerado pela bissetriz, é igual ao outro lado do triângulo e o seu respectivo segmento gerado pela divisão da bissetriz. Tá? Bom, eu queria que vocês observassem isso na prática, embora seja aqui pela tela, né, usando o GeoGebra, porque o GeoGebra ele dá, de fato, um resultado muito real. Então eu vou alterar minha tela aqui para o GeoGebra. Você está vendo aqui, olha, um triângulo que eu já iniciei. Muito embora, pessoal, já tenha iniciado, que é só para adiantar um pouco aqui o nosso processo, eu posso mexer
Posso alterar e posso colocar os lados aqui desse triângulo na posição que eu quiser, né? Posso mexer, mas desde que você mantenha essa estrutura como um triângulo, tá? O importante é que você mantenha essa estrutura sendo um triângulo, porque o teorema ele se dá em um triângulo. Bom, então nós temos aqui um triângulo, e eu quero dividir esse ângulo A, onde eu estou passando aqui o mouse, eu quero dividir esse ângulo A em dois ângulos iguais, e isso vai ser feito através de uma bissetriz. Então eu vou selecionar aqui a ferramenta de bissetriz do GeoGebra. Está aqui ó, a ferramenta de bissetriz. Vou clicar nas laterais desse meu ângulo, clicar em uma, vou clicar na outra. Ele vai mostrar duas bissetrizes, porque existe um ângulo interno, que é esse que eu quero, e o ângulo externo. Como eu não quero mostrar agora o ângulo externo, eu vou tirar esse objeto aqui, deixar só o ângulo interno com a sua bissetriz. Então agora essa reta aqui que está cortando o triângulo está dividindo o ângulo do valor A aqui, o ângulo A está sendo dividido ao meio. E aqui ele está cortando esse lado BC também em duas partes, mas que eu não posso afirmar que são metades. Deixa eu ver, marcar o ponto em que ele está sendo cortado. Marquei ali um ponto. E agora, pessoal, eu vou medir as distâncias. As distâncias aqui, eu quero medir essas distâncias do B até esse ponto de cruzamento. Deixa eu marcar aqui, ó, clicar no B e clicar nesse ponto de cruzamento. Deixa eu medir essa distância, ver se agora vai. Pronto, mediu aqui 2,75. E fazer a mesma coisa com o outro segmento, do D de dado até o C. Ó, repara que não são iguais mesmo, né? Um tem 2,75, o outro tem 4,53. Enquanto que a lateral aqui, olha, um tem 10, do AC, ó, tem 10, e o outro tem 6,08. Eu vou te dar uma seguinte tarefa aí agora, para você anotar esses dados e conferir se realmente a relação é verdadeira. Tá? Eu não vou fazer isso aqui, mas eu quero que você faça. Tá? Eu quero que você pegue aqui, olha, por exemplo, né, uma relação que você pode montar aqui, ó, 10, esse valor de 10 aqui, sobre 4,53, e você vai verificar se a divisão de 10 por 4,53 dá o mesmo resultado que 6,08 dividido por 2,75. É possível, pessoal, que lá pela terceira casa decimal fique diferente, mas até a segunda casa decimal, muito provavelmente o resultado vai ser o mesmo. A divisão de 10 por 4,53 deve dar o mesmo resultado que 6,08 dividido por 2,75. Deve dar o mesmo porque o teorema é um teorema válido, é um teorema que funciona para todas as vezes que um triângulo é cortado por uma bissetriz. Tá bom? Então faça essa experiência aí e depois você me conta se funcionou ou não, tá? Eu disse que pode ser que a partir da terceira casa decimal não seja muito preciso, porque o GeoGebra aqui está ajustado para mostrar apenas duas casas decimais. Não quer dizer que ele não tenha outras casas decimais aqui. Voltando aqui para a nossa tela de aula, que eu quero mostrar agora uma aplicação, né, do teorema das bissetrizes, utilizando esse teorema para calcular um valor de x aqui num triângulo, tá bom? Então, olha só, exemplo 2. Determine o valor de x na figura a seguir. Então, a figura é a figura de um triângulo ABC. Essa linha tracejada aqui, pessoal, é a bissetriz, como eu falei com vocês. Eu posso garantir, mesmo sem saber qual é o ângulo, por causa do símbolo que está sendo usado aqui no ângulo da esquerda e o mesmo símbolo usado no ângulo da direita. Então, essa é uma linguagem muito rápida de falar que os dois ângulos são iguais, tá? E o ponto D está dividindo o lado oposto ao ângulo em duas partes que não são iguais. Poderiam ser, mas via de regra não são iguais. Tá ok? Bom, e agora eu vou montar aqui minha proporção. A proporção montada vai ser assim, olha. 5 sobre x é igual a 15 sobre 4x menos 2. E eu vou multiplicar isso aqui cruzado e resolver uma equação do primeiro grau que vai surgir. Vamos lá? Eu já vou fazer aqui a distributiva da multiplicação do 5 pelo 4x menos 2, tá bom? 5 vezes 4x vai dar 20x, e 5 vezes menos 2 é menos 10. E do lado direito, x vezes 15 vai dar 15x. Hora agora da gente colocar tudo, o valor de x do lado esquerdo, o valor numérico aqui do lado direito. Vamos ter aqui então 20x menos 15x igual a 10.
Portanto, 5x igual a 10, ou seja, x igual a 2. Não tem unidade, então só vou deixar aqui x igual a 2 mesmo. Tá bom? Então calculamos aqui o valor de x aplicando esse teorema das bissetrizes nessa situação. Bom, para essa primeira parte aqui, era isso que eu queria mostrar para vocês. Nós temos ainda um outro vídeo para depois vocês assistirem e temos também exercícios para vocês fazerem. Lembra que na postagem que está sendo feita lá no blog de vocês, tem lá todo o roteiro de estudos para essa semana, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato ou por e-mail ou nas nossas aulas online, vocês podem anotar e fazer as perguntas, que é o momento ideal para vocês tirarem as dúvidas, é naquele momento em que nós estamos online e que a gente consegue responder de uma forma que atenda não só a sua dúvida, né, mas que também pode ser dúvida de vários outros colegas. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima.